Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu trouxe aqui agora então para a gente entender como que funciona essa questão, se a minha ligação da viga com o pilar, se é engastada, se é apoiada, como que é. Eu trouxe um exemplozinho aqui para a gente tentar entender. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, eu fiz aqui dois pórticos aqui, tá? Tem dois pilares, tá? Como se fosse um pilar de um pavimento, tá? Aqui em cima teria outra viga, mas enfim, eu fiz só essa representação para a gente tentar entender. Nesse primeiro aqui, ó, se vocês observarem, a minha viga está apoiada no pilar, no pilar na sua maior dimensão aqui, tá? E nesse daqui, ó, a minha viga está apoiada no pilar, considerando a menor dimensão dele aqui, né? Então, se a gente vendo essa vista de cima igual estava, ó, observe que tem a viga em amarelo, tá? A gente tem a viga amarela, essa viga tem aqui 5 metros de comprimento, o pilar tem 3 metros de altura entre pavimentos, então 6 metros, né? Lá de baixo, 3 mais 3. Então, olha só. Imagina que essa viga ela tem a mesma carga, tá? Seja feita do mesmo material concreto, as mesmas cargas atuantes nela, só que o projetista ele fez uma análise lá, então ele colocou o pilar nessa posição, pilar segundo a arquitetura tem que ficar nessa posição, ou ele escolheu, né? Normalmente a gente define, mas às vezes é a arquitetura que vai limitar isso. Nessa posição, então olha só, a gente tem uma dimensão aqui maior para essa viga se apoiar. Já de cá, né? Pilar com dimensão aqui, ó, de 15 por 30, tá? Então aqui ele tem 15 centímetros nessa direção e 30 nessa direção, ok? E a viga se apoia, então, nessa maior dimensão aqui do pilar, 30 centímetros. Já de cá, eu tenho aqui meu pilar com 15 centímetros aqui e 30 centímetros de altura. Então a nossa viga, ela se apoia, nesse caso aqui em cima dos 15 centímetros, tá? Em cima dos 15 centímetros. E aí, isso vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Por quê? Porque depende da rigidez do material, depende da rigidez do pilar a qual ela se apoia, depende da rigidez da viga. Essa viga aqui, ó, eu fiz as duas vigas com dimensões de 15 por 40 centímetros, tá? Mas se a dimensão da viga mudar, também vai interferir. E aí, como que a gente vai fazer essa análise aqui, né? Como que a gente vai analisar isso? Então, eu fiz aqui um esqueminha no F-Tool para a gente poder entender, tá? Então eu tenho aqui, ó, percebam aqui que eu criei aqui meio que dois pórticos. Aparentemente eles são iguais, certo? Tem aqui uma carga de 100 kN, coloquei uma carga hipotética aqui só para a gente entender algumas coisas. E ok, né, ó, apoiado aqui em cima e embaixo e tem essa carga aqui. Tá, mas tem uma coisa diferente aqui. Eu simulei então esse nosso pórtico aqui conforme o exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então olha só, aqui ó, esse primeiro pórtico, agora tem que lembrar, tá? Mas se eu não me engano, a gente vai ver, eu descubro isso aqui agora. Esse primeiro pórtico, ele está modelado com um pilar aqui de 30 centímetros nessa direção e 15 na outra. E esse segundo pórtico aqui está modelado conforme essa configuração aqui, tá? Essa configuração aqui, em que eu tenho 15 centímetros e 30 e minha viga se apoia na menor dimensão do pilar. Então vamos voltar aqui para a nossa análise. Deixa eu só lembrar, eu só vim aqui, ó, criei, tá? Se vocês quiserem fazer isso. Criei o material concreto, aqui eu deixei o que já vem padrão, mas a gente tem que calcular, tá? É aquele ECS, módulo secante, que depende do agregado, depende do que a gente vai estar utilizando, ok? E aí, então, eu criei o meu material concreto e vim aqui e criei os meus elementos. Então, eu criei aqui, ó, uma viga de 15 por 40, tá? A gente tem a nossa viga de 15 por 40, então tá aqui, ó, D, a altura da viga 40 centímetros, B, 15 centímetros, ok? Eu criei aqui também, ó, um pilar de 15 por 30, tá? A altura do pilar 30 centímetros, tá? E aí, como o F-Tool aqui, ele trabalha, ele é um software de análise plana, né? Os 30 centímetros estão nessa direção aqui, tá? E os 15 nessa outra. Os 15 como se fosse saindo da tela, né? Como se fosse aqui, ó, saindo para fora. E eu criei um outro pilar de dimensão de 30 por 15, tá? Então, o nosso B valendo 30 e a altura valendo 15, tá? Que é essa configuração aqui, né? Ó, essa configuração aqui, ok? E aí, olhem só, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Se eu clicar na nossa barra aqui, por exemplo, ó, clicar com o botão direito do mouse, clico com o botão direito do mouse, aparece aqui as propriedades, só para mim ter certificado que está conforme eu modelei. Então, aqui eu tenho a minha barra da minha viga, olha só. Então, ó, seção viga 15 por 40, a altura 40, né, o D a altura 40 e a largura 15.
Esses pilares aqui, ó, quando eu clico com o botão direito, aparece aqui, ó, pilar de 15 por 30, seção retangular, altura 30, nesse sentido, e a largura 15, que é aquela que está saindo do plano, né? Que é um software de análise 2D, então está saindo do plano aqui. E nessa outra pórtico de cá, eu tenho aqui de novo a minha viga de 15 por 40, e eu tenho os pilares agora, olha só, com a seção de 15, a altura útil, a altura do pilar, né? Na dimensão em que a viga se apoia de 15 centímetros e aqui de 30 centímetros. E aí, olha só que interessante, quando a gente vai ver o diagrama de momentos fletores desse nosso pórtico aqui, coisas interessantes acontecem. Percebam que no primeiro caso, onde nós temos uma condição em que a nossa viga se apoia num pilar que tenha na direção de maior inércia, percebam? Ó, esse caso aqui, vou deixar o zoom aqui, tá? Vou deixar aqui. Esse caso aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Esse nosso cara aqui é essa situação. Tá vendo? A viga se apoia na direção de maior inércia do pilar. Qual que é a inércia nessa direção? É a base, que é 15, vezes 30 ao cubo, dividido por 12. Ou seja, eu tenho uma inércia grande. Certo? Inércia, nessa direção. Então, a inércia junto com o módulo de elasticidade nos dá a rigidez. Inércia vezes módulos dá a rigidez. Então, a dimensão do pilar aqui, ó, se eu tenho mais inércia, eu consigo absorver mais esforços. Então, nessa condição aqui, a gente tem uma viga que, olha só, eu tenho um momento fletor negativo aqui de 141 e está transferindo o momento para o pilar aqui de 70,7 aqui, tá? Nas duas direções vai dar o mesmo valor, ok? Agora, quando a minha viga está apoiada na situação, nessa segunda situação aqui, ó, na direção de menor inércia do nosso pilar, ou seja, na direção mais fraca dele, que é a base agora é 30, mas a altura é só 15, a altura ao cubo, né, dividido por 12, olha só o que acontece. Drasticamente reduz-se o momento negativo aqui e também o momento que é transferido para os pilares. Percebam ainda que, no primeiro caso, o momento fletor positivo ele é bem menor do que nesse segundo caso. Por quê? Porque aqui, ó, os meus apoios, os meus pilares, eles têm mais rigidez, tá? E aí eu tenho um momento negativo, consigo ter um momento negativo maior quando acontece a distribuição dos esforços e, consequentemente, eu diminuo os esforços positivos. Nesse caso aqui, que eu tinha um apoio, né, um elemento de apoio, que é esse caso aqui, né? Com a dimensão muito pequena na posição em que a viga se apoia, nesse caso aqui nós temos então uma redução do momento fletor negativo e consequentemente um aumento do fletor positivo. Então perceba que eu tenho o mesmo material concreto, nós temos uma viga que está apoiada sobre dois pilares, só que mudou mudou aqui apenas a posição dos pilares e eu tenho esforços solicitantes diferentes. Então, o que é certo? Se fosse apoiada, simplesmente apoiada só, eu teria só um momento fletor positivo. Se fosse engastada, eu teria um momento fletor grandão. Mas a gente acaba de perceber que isso depende da rigidez dos elementos estruturais, né? Depende da rigidez dos elementos estruturais. Então, voltando aqui para o nosso software, para o F-Tool, vamos analisar mais algumas coisas aqui. Eu coloquei aqui embaixo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. A viga, tá? Uma viga, e eu vou explicar isso aqui jazinho, como que eu calculo isso. Eu tenho uma viga, viga simplesmente apoiada, belezinha, que é uma situação que eu posso considerar, né? É aquela que a gente aprende, é apoiada. A mesma viga engastado, e eu tenho uma situação aqui, ó, em que eu tenho o engaste semi-rígido, é um intermédio. Então, quando a gente pega os diagramas de momento fletor, observam que na simplesmente apoiada, eu tenho nada de momentos aqui e um momento positivo grandão, tá? Por quê? Eu tô analisando como vigas agora, por quê? Porque quando a gente calcula a mão, a gente não calcula um pórtico, né? A gente calcula a viga e transfere os esforços para os pilares. E aqui, agora nós temos então a viga biengastada, onde eu tenho um momento de 208, negativo, bem grande, e um momento fletor positivo de 104,2, ok? E eu tenho essa situação aqui, que eu vou explicar como que funciona, em que a gente tem o intermédio, né? Ela não está nem apoiada e nem engastada. Eu tenho aqui um coeficiente de mola, tá? Como se fosse uma mola aqui, uma rigidez da mola, para tentar simular os efeitos da rigidez do pilar e da própria viga.
em que eu tenho uma situação em que eu tenho um momento negativo aqui de 153, menor do que esse aqui, que é a situação 100% engastada, e um momento fator positivo aqui também entre a situação de simplesmente apoiada ou 100% engastada, bem engastada aqui, tá? E aí, o que eu vou considerar? Bom, aí isso a gente vai ver agora, tá? A norma, ela traz algumas considerações, algumas simplificações do que a gente tem que fazer nesses casos para tentar considerar uma situação mais próxima possível da realidade, que na verdade é essa aqui, beleza? Então, próximo vídeo a gente dá continuidade aí. Valeu, abraço!